seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, a igreja hoje está em festa, celebrando Santo André, apóstolo. E o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 4, ou melhor, São Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Ouçamos o que diz o evangelho a respeito desse grande santo. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Caminhando um pouco mais à frente, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Então, meus amados irmãos, no evangelho de hoje, nós podemos ver o encontro de Jesus com André e seu irmão Pedro, que lançavam a rede ao mar, e Jesus diz: "A partir de hoje vocês serão chamados, eu farei de vós pescadores de homens." E muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente pensa que o chamado de André, eu estou focando em André porque é o dia dele hoje, foi esse primeiro momento aqui. Jesus o viu pela primeira vez e o chamou, e imediatamente ele seguiu Jesus. Mas, na verdade, não foi o primeiro encontro de Jesus com André. Foi o chamado. Jesus o chama para ser apóstolo. Mas vejamos o que diz São João no seu evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 37, como foi que Jesus conheceu André. André era discípulo de São João Batista. Veja o que diz: "Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: 'Que procurais?' Disseram-lhe: 'Rabi,' que quer dizer mestre, 'onde moras?' Jesus viu os dois discípulos que o seguiam. Quem eram esses dois discípulos que o seguiam? Era André e um outro discípulo de São João Batista. E por que eles seguiram Jesus? Porque quando Jesus passava, João Batista vai dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E eles seguem Jesus. E Jesus pergunta: "O que vocês querem?" Ele diz: "Onde tu moras?" André pergunta: "Onde tu moras?" E Jesus vai dizer: "Vem e segue-me." Vem ver. Versículo 39. Diz Jesus: "Vinde e vede." Respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: "Achamos o Messias," que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele, em Pedro, o olhar, disse: "Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas," que quer dizer pedra. E no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. E ali encontra Filipe e diz-lhe: "Segue-me." Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então, Santo André, celebrado hoje, discípulo de São João Batista, era de Betsaida. E ouçamos um pouco sobre esse homem. É muito interessante porque ele é chamado pelos pais da igreja e também pelos historiadores do cristianismo como o primeiro discípulo, o primeiro que seguiu Jesus e anunciou aos demais. E também é chamado de ponte, porque ele sempre estava ligando Jesus a alguém. Veja o que diz, o que é dito sobre esse homem. Santo André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus. E de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus. E com São João começou a segui-lo. Por isso, André é reconhecido pela liturgia como o primeiro chamado, primeiro a escutar o apelo ao Mestre. Pedro conduzes. Se Pedro conduzes, que tu também possas nos conduzir ao céu, guiados por tua luz, Santo André. Santo André se expressa no Evangelho como ponte, sempre aparece, é visto como ponte do Salvador.
porque é ele que se coloca entre seu irmão Simão Pedro, como nós escutamos, e entre Jesus. Entre o menino do milagre da multiplicação dos pães e Cristo. E por fim, entre os gentios e Jesus. Aqueles gentios que chegaram, próximo de Jesus, ali no templo, e disseram: queremos ver o Cristo, queremos ver o Messias. Conta-nos a tradição que depois do batismo no Espírito Santo, ou seja, lá em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares Cáspio e Negro. Apóstolo da coragem e alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, a qual recebeu do Santo André este elogio: salva-me, Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Veja que coisa linda. Tira-me do meio dos homens e me entrega ao meu Salvador, para que eu receba por ti, cruz, o que por ti me salvou, Jesus Cristo. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Deus abençoe você e que nós possamos, inspirados pela história desse primeiro discípulo de Cristo, possamos também ter a mesma prontidão que ele teve ao ouvir: segue-me, e imediatamente deixou as redes e seguiu Jesus para ser pescador de homens. Que nós possamos também, na nossa vida, ser pescador de homens, mesmo que nós pesquemos um só, mas que nós possamos ser pescadores de homem, a exemplo de Santo André, apóstolo, que com certeza roga por nós. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.